Pronto, começando a nossa live, né? O nosso muito boa noite a cada um de vocês que nos assistem. Hoje, para nós, é um dia muito feliz. Eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Hoje, nós comemoramos o Dia Nacional da Família. E mais interessante ainda é contar para vocês que o Dia Nacional da Família ele foi instituído a partir de um decreto nacional em 1963. E o que quer dizer que este ano, desde o dia 24 de outubro, nós estamos comemorando 60 anos do Dia Nacional da Família. E para uma informação adicional, pesquisando nessa lei, né, 52.748, eu achei o texto muito interessante. Diz o seguinte: considerando que a família, desde os estágios iniciais da civilização, vem constituindo a célula base dos aglomerados humanos, considerando que, posteriormente, já nas sociedades perfeitamente organizadas e, independente de ideologia, sistema político, organização social ou credo religioso, continua sendo a família o elo fundamental das mesmas. Então, ficamos muito felizes com essa lei que busca homenagear a família, sendo tão importante para nós. E hoje, aproveitando essa data comemorativa, festiva, vamos trazer para vocês um tema importantíssimo também para fortalecer as famílias. Vamos falar do Evangelho no lar. Vamos falar dessa importância de desmistificar o Evangelho no lar. Estamos querendo dizer a vocês, eu não posso dar spoiler, né? Mas vamos dizer a vocês que precisamos falar desse Evangelho de uma maneira mais prática. E hoje está aqui comigo a Bernadette, que faz parte do setor da família do CERJ. Bernadette, dá um alô para a gente? Alô, tudo ótimo. Vamos iniciar aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E também estamos trazendo uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, que fica aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, que é a Cristiane Pedrosa. Cristiane vai trazer um pouco esse bate-papo, vai trazer essa proposta de desmistificar esse evangelho no lar. Mas antes da Cristiane trazer aí as suas considerações, vou convidar cada um de vocês a ler a nossa página de abertura, para que logo em seguida a gente possa estar fazendo a nossa prece. A nossa página de abertura foi retirada do livro SOS Família, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o título é Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando lá se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandiças do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, no edifício de apartamento, alça aos céus a prece da comunhão à família,
todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada, acesa na ventania? Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, uma linda mensagem de reflexão para nós começarmos, e eu vou convidar todos vocês que nos assistem para fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus, que chega às nossas vidas sempre que nós buscamos a oração, a reunião em família. Mestre Jesus, amigo querido que cuida de cada um de nós e de todo o nosso planeta, pacifica os nossos corações. Nos ajude a ter amorosidade perante a nossa família. Nos ajude a sermos perseverantes diante dos desafios da vida. E nos ajude, Senhor, para que este trabalho, este estudo que está sendo desenvolvido na noite de hoje, possa ser orientado pela equipe espiritual. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe as nossas famílias e que possamos dar por iniciado mais uma live da nossa federativa. Que assim seja. Então, a gente agora, aquele momento esperado, vamos convidar para que possa estar com a gente, trazendo o resultado do seu estudo, a Cristiane Pedrosa. Bem-vinda, minha amiga querida. Olá, que alegria estar com vocês aqui, né, nessa nossa federativa que é tão querida do nosso coração, pensando, né, nessas ações que vocês têm feito para nos congregar nos diversos pontos do estado, e também para nos fornecer formação adequada para que a gente possa juntos pensar a casa espírita com o que temos e com o que podemos oferecer a quem vem nos procurar. Eu estava dando uma olhada, né, nessas pesquisas e, assim, já de cara para pensar, né, qual é a finalidade do Evangelho no Lar? E para responder essa pergunta inicial, que eu acho que é importante a gente pensar antes de falar do Evangelho no Lar em si, eu vou buscar a palavra de Jesus através do Espírito Neio Lúcio, quando lá no livro Jesus no Lar, ele vai nos contar que ele estava em visita na casa de Pedro quando começaram a ocorrer algumas conversas assim que não eram tão agradáveis, né? Coisa que não acontece hoje em dia na casa da gente, né? Será que acontece? Então, algumas conversas falando da vizinha, né? Ou falando daquele parente mais complicado. E Jesus aí convida para mudar a ambiência daquele lugar a pensarmos nas Escrituras. E é em torno dessas Escrituras, na mesa da sala de jantar, que as pessoas se reúnem para poder pensar naquilo que as religa ao Pai. Porque religião é exatamente isso, é o que nos religa entre nós e que nos religa a Deus. E nesse intuito também,
a gente trouxe alguns pedacinhos de alguns trechos dos livros de André Luiz, que tem aquela série maravilhosa da vida no mundo espiritual, não é mesmo? E lá em Livros Mensageiros, né, nós temos a Dona Isabel, cujo lar é um posto avançado do nosso lar, daquela colônia espiritual, e aonde vários irmãos se reúnem. Né? E a querida Dona Isabel, ela é uma viúva, né? Mãe, se não me engano, de 6 filhos. Mas o que nos importa aqui não é o número de filhos propriamente dito, mas como ela reúne esses filhos em torno do Evangelho, para que possam juntos refletir e se irmanar de tal forma que essa palavra e esse aconchego familiar faça com que o seu lar se transforme nesse fulcro de luz que atende a tanta gente. Então, né, lá no capítulo 35, que trata exatamente desse culto doméstico, né, Dona Isabel vai direcionando a família, pedindo à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora. E, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo então um capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. Ou seja, ela leu aquela página de abertura para poderem pensar nas questões e trouxe aí o jornal, ou seja, trouxe um assunto da vida, do dia a dia, porque assim como no livro Jesus no Lar, não é que a gente, ao falar do Evangelho no lar, a gente queira se desvincular das coisas que acontecem na nossa vida. Muito pelo contrário. É pensar em como é que a nossa religiosidade, como aquilo que nós aprendemos nas casas espíritas vai nos servir para superar os problemas do dia a dia. Se Jesus estivesse aqui conosco, o que ele falaria, o que ele faria, como ele acolheria a essas pessoas. Mas vamos ver que notícia foi essa que ela pegou no jornal? Vamos à próxima página. Vejam aí. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. Falando de alguém que desencarnou pela desesperança. E a gente se pergunta sempre, né? Ouvimos essas questões. A gente pode falar de quem morreu no momento do Evangelho? A gente pode direcionar a essas pessoas os nossos pensamentos? Será que eles virão nos atormentar por conta disso? Muito pelo contrário. Sempre que a gente reflete a respeito de um irmão que está em sofrimento, a gente tem que ter o cuidado de não se vincular ao sofrimento dele. Toda prece, sim, é uma evocação. E por isso, quando a gente faz a nossa prece nesse momento, a gente pede aos irmãos que estão em condição de ajudar, aqueles espíritos que já estão mais equilibrados, que possam levar os fluidos do nosso amor, do nosso bem-querer àqueles que estão em sofrimento. Então, é importante essa clareza de como você direciona os pensamentos para que você possa fazer desse vínculo um vínculo do bem e não trazer o sofrimento para você. E é assim, pensando que esses fluidos benéficos da prece vão aliviar o sofredor, que a gente auxilia sem se prejudicar. Importante refletir em torno disso. E foi então que Dona Isabel vai ler um versículo do Novo Testamento. Vejam aí.
É só um trechinho que eu falei para vocês. E Dona Isabel leu um versículo do Novo Testamento. O que que nos chama a atenção aí? Primeiro, que ela não estava com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, estudar o Evangelho em família não demanda que você esteja lendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Demanda que você se reúna em torno de uma leitura que seja um círculo de leitura, pode ser até mesmo livros mensageiros, por que não? Pode ser um livro de uma página. Se for com criança, pode ser um livro espírita infantil, a gente trouxe algumas dicas a respeito disso no final. O importante é que estejamos juntos, ouvindo uns aos outros e nos acolhendo mutuamente como família. É claro que Joana de Ângeles nos diz no SOS Família, como vimos na página de abertura, qual é um bom passo a passo para realizarmos o Evangelho no lar. Mas mais importante do que ter um passo a passo é refletir na ambiência desse Evangelho enquanto nos acolhemos mutuamente. Então, basta para Dona Isabel um versículo, basta um pequeno trecho para que possam juntos refletir em torno do Evangelho de Jesus, sem necessariamente deixar os jovens, as crianças que estavam em torno da mesa, no enfado, chateados por estarem ali muito tempo. Para que esse momento seja um momento prazeroso, de alegria, de enlace familiar. Essa também é uma questão muito importante para a gente pensar. Porque se você tem uma criança de 5 anos e você quer ler 3, 4 itens do Evangelho, ela vai ficar incomodada. E talvez você não esteja fazendo da forma que Jesus fazia. É muito interessante lembrar como Jesus conversava com as pessoas. Quando ele foi falar com pais, por exemplo, o que que ele contou? A parábola do filho pródigo. Quer coisa mais tocante ao coração de um pai do que falar de seus filhos? Quando ele vai falar com trabalhadores, ele traz uma palavra, uma fábula, né? Uma parábola que vai falar de trabalho. E a gente, quando vai falar com crianças e jovens, precisa ter uma linguagem adequada às crianças e aos jovens, que as acolha, que seja lúdico, divertido, prazeroso, mesmo que você faça mais de uma vez o evangelho. A questão é criar o hábito naquele ser que comunga da família com você em se reunir familiarmente para poder estudar o evangelho. E isso não demanda um estudo maçante, muito pelo contrário. Isso pode ser cercado de papel e lápis de cor, de um lanche gostoso depois do evangelho, né? É comum que as crianças digam que a água fluidificada tem um gosto mais gostoso. Olha só, quanto a gente pode fazer para esse momento ser feliz. O Sérgio, por exemplo, a gente tem nas terças-feiras, às 21 horas, o Evangelho com Jovem Espírita no Lar. Eu estava dando uma olhada, né, nesse estudo, estava vendo aqui mais ou menos, dura 17, 20 minutos que seja, não é uma preleção de horas, é uma questão de falar do dia a dia e de dar espaço para o outro falar também. É importante que o jovem traga as suas angústias, é importante que a gente tenha tempo para ouvir o outro, né? E que a gente consiga vincular as questões do dia a dia com a passagem do evangelho que a gente leu. Assim a gente vai pensando, né? Como é que eu coloco essa doutrina espírita no meu dia a dia? Como é que eu coloco a doutrina espírita na minha vida? Vamos a seguir?
Porque uma vez por semana, gente, uma vez por semana é o mínimo do mínimo para pensar em Jesus e para pensar em doutrina espírita. Você veja que no livro Missionários da Luz tem uma história maravilhosa, né? Mais uma das psicografias do nosso querido Chico Xavier, pelas mãos de André Luiz, que traz uma história de um jovem casado, obsidiado, vítima de vampirismo. Nesse caso, quando a gente costuma dizer vampirismo, é porque ele tem um vínculo com um vício, seja, nesse caso, era o vício do sexo, ou do álcool, ou pode ser um outro vício qualquer, né? Que o vincula a irmãos que aproximam-se dele para poder aurir aí, né, aquilo que ele absorve no vício dele, seja da droga que for ou do que ele consome regularmente. Mas esse jovem dirige-se ao lar e o André Luiz, observando, percebe que essas entidades que aproximavam ele ficavam contrafeitas, ou seja, chateadas, porque não conseguiam entrar naquela casa. Por que será que eles não conseguiam entrar? Vamos ver a seguir. É o mentor que explica André Luiz. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, mais do que um evangelho por semana, ela tem o vínculo dessa oração como hábito. E o Evangelho no Lar é o ponto de partida para que a gente consiga se vincular a esse hábito diário, constante, de estarmos ligados com os nossos irmãos que nos auxiliam na caminhada. Assim, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas individuais. Então, se você estiver sozinho no seu lar, não tem quem ore com você, não tem quem faça o evangelho contigo, e que você está muito preocupado com alguém que está sofrendo por conta de algum vício, ou que anda irascível e preocupado por conta do emprego, do trabalho, da vida, do dia a dia, ore. Não uma vez por semana. Quantas vezes o seu coração precisar em busca de alívio? Faça uma rotina diária até de orações de tal forma que você converta o seu lar nesse santuário doméstico, para que essa casa seja um lugar de proteção para esse irmão tão querido do seu coração, seja ele o seu companheiro de jornada, sua companheira ou um filho que te preocupa. E se for uma criança, mais ainda, leia todos os dias para ela dormir. Coloque-a na cama, 5, 10 minutinhos por noite, para que ela, nesse preparo do sono, crie esse vínculo da prece diária. Que esse momento de aconchego, com a prece, com a história, uma história benéfica, uma história instrutiva, faça às vezes desse evangelho no lar para aquela criança, até que ela consiga se acalmar, se relacionar melhor com você e com aqueles que a cercam. É claro que a gente não está falando aqui que a gente deve deixar de procurar a terapia, o cuidado médico, o acompanhamento regular, né? A ciência, ela nos traz ferramentas das quais a gente não pode abrir mão, mas tendo a ferramenta do evangelho e semeando ele no coração de quem caminha conosco, nós conseguimos potencializar todos os efeitos da medicina, das terapias, das medicações, né? Que vejam só, vejam no próximo slide. Nós temos uma infinidade de livros aí
para pensar nisso na Federação Espírita Brasileira, né, diversos livros espíritas que podem favorecer que as crianças, aos poucos, comecem a conhecer a doutrina espírita e transformar o nosso lar nesse santuário vai nos favorecer exatamente isso. E, Cristiane, quando é que eu devo começar? Porque meu bebê, ele ainda é muito pequenininho. Seu bebê já nasceu e você ainda não começou? Deveria ter começado quando descobriu que estava grávida. Leia para sua barriguinha, faça carinho, ore com seu bebê, diga que ele é bem-vindo, prepare o ambiente. Nunca é tarde para começar, mas quanto antes você tiver começado, mais cedo você vai possibilitar que esses benefícios cheguem. E se seu filho chegou na adolescência e nesse momento não quer nem ouvir falar de doutrina, né? Ore sozinho por ele. Lembre-se que assim você fortalece o seu lar para que ele tenha um ambiente saudável dentro de casa, sem críticas diárias, porque às vezes o que eles precisam é de acolhimento. E aí, quando você orar e estiver fazendo o seu evangelho, você tenta pedir auxílio, pensando assim: se fosse Jesus que estivesse aqui, como será que ele falaria para instruir o meu filho? Se fosse um desses mentores espirituais, desses livros que a gente está lendo, como será que eles instruiriam essa criatura para que ele pudesse voltar a si? Seria com a crítica que amaldiçoa e que nos deixa irados, ou seria com palavras brandas, pacíficas e que fazem refletir? Essa é uma questão que vale a pena a gente pensar. E essa era a nossa parte inicial, né, Karina? Agora eu fico com você e com a Bernadette. Perfeito, Cristiane, muitíssimo obrigada. E eu fiquei pensando, né? Você já trouxe aí uma grande ideia, mas se a gente pudesse, vamos dizer assim, resumir, né? Ou pensar em benefícios que esse culto do Evangelho pode trazer para toda a família. Você trouxe, por exemplo, a informação de que a companheira orava, tinha aquela prece fervorosa, né? E o marido não os obsessores, os espíritos que atormentavam esse companheiro, não entravam no lar. E eu fiquei aqui pensando que benefício acontece com ele, mesmo sem ele saber que estava sendo beneficiado. Então, acho que seria bom, né, a gente poder pensar, se quiser complementar, nesses benefícios que podem trazer para toda a família. Porque me parece que a companheira estava sozinha, né? Exatamente, Karina. Ela ficava sozinha, né? Não só na questão do evangelho, mas da prece diária, porque era um hábito dela. E ela mesmo diz, né, aos mentores, porque quando eles chegam à casa dela, é muito interessante que nem eles entram sem que ela concorde com essa entrada. Então, o corpo físico dela já adormecia no leito, e então, quando eles chegam, eles batem a porta para que a sua entrada seja permitida. E então travam uma conversa. E ela diz a eles dessa vontade de transformar a casa num ambiente salutar. E quando o marido, cansado, e com todas as questões, se deita para dormir no leito ao lado dela, que está adormecida, o seu espírito o acolhe e o ajuda a se livrar um pouco daqueles fluidos deletérios. Faz a prece por ele, ajudando que ele tenha algum reequilíbrio. Ou seja, a gente percebe quando a gente vai estudar a questão da obsessão, que a obsessão tem alguns níveis, né?
E há níveis de obsessão que você não consegue sair sozinho depois de estar muito aprofundado. Você precisa desse auxílio. E é isso que essa esposa oferece a ele. Ela oferece a chance dele se reequilibrar para que ele possa ter forças de sair desse emaranhado, né, no qual ele se colocou dessa doença. Porque a gente vê assim, a gente vê que ele está adoecido, né? E a prece é o remédio salutar que vem auxiliar para que ele possa se reequilibrar e, a partir daí, ter condições de se reerguer. Muito bom, muito bom. É, acho muito interessante essa questão, porque é um momento que ele tem como refletir sozinho, sem a influência, né? Então, é muito útil, realmente. Tenho aqui também uma colocação, Cristiane, porque tem pessoas que acham que é obrigatório que se faça o Evangelho no lar somente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você já abordou essa questão, trouxe para nós até algumas sugestões de livros infantis, que tem diversos na nossa literatura espírita, né? Mas outros livros, você daria sugestões de outros livros para adultos mesmo? Quando, no caso, você deu a alternativa infantil, mas para o adulto só vale o Evangelho segundo o Espiritismo ou tem outros livros que a gente pode usar? Como que seria essa dinâmica, né? Isso vai muito do tempo que a pessoa pode despender e daquilo que ela acha adequado e do público também que tem, né? Um livro que eu acho muito interessante para quem está começando, né, que é um livro que tem histórias, é o Jesus no Lar, né, do espírito Neo Lúcio, com Chico Xavier, vai narrar diversas histórias de Jesus. Tem o Boa Nova, do espírito Irmão X, que também é do mesmo médium, que é muito interessante, também nos faz refletir a respeito da trajetória de Jesus na Terra, né? E assim, tem uma dica que eu acho que é muito interessante, que não é minha, não, é de Dona Ivone. Dona Ivone, ela pegava todo o Pentateuco, né? Como eram 5 livros, ela deixava um para cada dia da semana e a cada dia ela sentava lá meia horinha para estudar um pouquinho de cada um. Veja que beleza, né? E assim, ela, nesses dias, ela fazia num dia o livro dos Espíritos, no outro dia o livro dos Médios, no outro dia o Evangelho, e ia estudando um por um, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? Uma vez por semana, Bernadette, é o mínimo do mínimo para a gente parar para pensar nisso, né? Para a gente não perder esse vínculo. O ideal, 15 minutinhos, um pouquinho todo dia, né? Exatamente. Uma vez eu escutei uma entrevista na Rádio Rio de Janeiro, há muitos anos, que me marcou muito. Um senhor falou exatamente isso. Eu tenho hábitos de higiene pessoal que são diários, né? E alguns deles têm mais de uma vez ao dia, né? Eu tomo café de manhã, eu almoço, eu lancho, eu janto, quer dizer, 4, 5 vezes faço refeições ao dia. E é um alimento para o meu corpo. Por que que eu restringo o alimento da alma para uma vez na semana? Por que que eu não posso fazer, né, todo dia ou ao longo do meu dia, em alguns momentos que são que eu tenha, né, livre? Ou porque eu acho assim também, o tempo a gente faz, né? A gente pode organizar o nosso tempo de forma que nós tenhamos esses momentos, né? De estudo, de reflexão, de prece. Muito bom. Isso aí. Muito obrigada aí pela resposta. Então, todos os livros são válidos para o nosso Evangelho no Lar, não é isso? Eu gosto basicamente dos livros da codificação, claro, mas assim, eu acho que vale a pena também citar aquelas obras do Emmanuel, né, que são tão interessantes, que ele faz basicamente o que a Dona Isabel fez. Ele pega um versículo e aí ele fala sobre aquele Desenvolve. versículo, né? Porque às vezes você não precisa ler 2, 3 livros para fazer um evangelho riquíssimo, né? Mas se você ler aquela página e meditar junto e tentar entender o que ela está dizendo para o meu coração naquele momento,
discutindo aquilo, né? Em família. Nossa, a riqueza disso é tão grande. Isso mesmo. Me fez lembrar agora do estudo do Evangelho Redivivo, que está propondo, né, a reflexão, a leitura e a reflexão do Evangelho e a vivência do Evangelho, quer dizer, ler, refletir e vivenciar, né? Isso é muito importante, realmente. Olha, eu estava aqui pensando numa experiência até pessoal. A minha mãe, ela tem pouca leitura, uma pessoa de pouca instrução. E uma vez eu encontrei o Evangelho segundo o Espiritismo, versão popular. O que era a versão popular? Era que ele tinha cada uma daquelas palavras que a gente são mais complexas, ele tinha ali o que Sumário? quer dizer. Então, por Hum, exemplo, em vez de olvidar, esquecer. E hoje, né, a gente usa o Google, usa a internet, já que a gente não está mais usando dicionário como antes, né? Mas o que foi importante? Quando a gente começou, que cada uma daquelas palavras difíceis fossem entendidas, e aí sem a preocupação de ler capítulo, pegando um trechinho e separando cada palavra que não era compreendida pelo que ela quer dizer e trazendo para a vida prática, a minha mãe adorou, né? sim. Então, esse cuidado de não ter pressa. E aí a gente já emenda até numa outra colocação, né? Com os adultos a gente procura, ou com jovens, os trechos, tenta entender. Mas algumas pessoas já me falaram assim: ah, Karine, fazer culto do evangelho com criança é muito difícil, porque ela não fica quietinha, ela não para. Como é que a gente faz? Aí eu vou passar para você aí contar um pouquinho. Eu sei que você é mãe também. Como é que foi, né? Essa experiência aí, né? Com os É, menores. os meus já não estão tão pequenos assim agora, né? Mas eu vou te dizer assim que durante vários anos eu não tinha muitos livros espíritas para crianças na época e a gente lia fábulas, sabe as fábulas de Esopo, fábulas no geral, porque era o que a gente tinha acesso, era o que a gente tinha de livro, até algum livro paradidático da escola. Eu lembro que depois eu comprei um livro que era a História de Francisco de Assis para crianças, e a gente estava numa fase muito complicada. Meu filho teve várias questões ao longo da infância de terror noturno, e uma das práticas que nos auxiliou nesse terror noturno foi esse livrinho do Francisco de Assis, que a gente lia um capítulo todo dia antes de dormir, sabe? Vale a leitura antes de dormir com uma prece para botar para dormir, mas também vale sentar à mesa e fazer desse momento um momento especial. Então, enquanto você está lendo uma história, colocar uma música, a gente no YouTube. Quantas possibilidades hoje de ouvir música espírita, né? Então, o momento da musiquinha da evangelização, Jesus está passando por aqui, olha que coisa gostosa. Essa música é uma prece para criança, Verdade. né? E o papel e o lápis de cor ali do lado para ele desenhar enquanto você está contando a história. Pede para ele desenhar, pede para ele contar o que que ele entendeu. Faz um evangelho interativo, onde a criança possa compartilhar com você alguma coisa que ela viveu no dia a dia, né? Porque assim, as crianças têm problema, viu? Às vezes a escola é um lugar árido, né? Porque os coleguinhas são muito sinceros, então às vezes eles não têm aquelas questões que a gente tem de pensar antes de falar e magoam uns aos outros, né? Então é importante saber como é que foi o dia do seu filho, se ele conseguiu entender a matéria e trazer isso para a vivência do Evangelho. E se for um versículo, Cristiane não tem o livro infantil, faz que nem a Dona Isabel, um versículo da Bíblia, pega um versículo e fala para ele, olha, li isso daqui, agora vamos tentar entender o que estava escrito juntos, né? Vamos tentar refletir.
Como é que era naquele tempo? Não tinha celular, por exemplo, né? Trabalhador da última hora, eles estavam lá na praça esperando trabalho. E aí o dia estava terminando, não tinha CLT, né? Não que as coisas estejam muito melhores hoje, não sei, né? Mas vamos pensar, né? E eles não tinham, assim, não mandavam currículo, estavam lá esperando e o trabalho não chegava. Imagina como é que era. Nossa, aquela angústia aí, chegou alguém chamando para trabalhar. Caramba, eu vou conseguir levar uma comida para casa. Porque angústia era essa? Então, que a sua interpretação da história dê conta de transportá-lo para aquele mundo, né? Fazer dar esse suporte histórico, vamos dizer assim, mas também trazer para o dia a dia. Ele estava preocupado, que queria levar uma comida para casa e não tinha encontrado trabalho. Então, isso é uma angústia? É uma angústia ontem e continua sendo uma angústia hoje para muitas pessoas. Então, fazer esse contraponto a partir da história, para que a gente possa refletir juntos e, de repente, falar: olha só, esse ano o presente de Natal não vai dar para ser aquele presentão, né? Mas o importante é a nossa relação. E aí, olha, a gente falando do supérfluo e do necessário, e de tantas outras questões. Que a gente pode falar da vida e do evangelho ao mesmo tempo. Aliás, como disse Bernadette, como é que você vai desvincular o evangelho da sua vida? Não faça isso. Evangelho é vida. Aí. Agora, tem uma outra questão que a gente ouve falar, né? A gente está no centro espírita, as pessoas comentam quando a gente vai abordar esse tema. Tem gente que tem medo de fazer o evangelho no lar porque acha que atrai os espíritos desequilibrados para sua casa, né? Porque a gente fala, a casa vira um centro de socorro, vira um ponto de luz, e aí a pessoa visualiza aquele socorro espiritual e ela tem medo de fazer. Então, tem gente que não faz por causa disso. O que que você acha sobre isso? O que que você tem a dizer para a gente? É muito interessante, né, Bernadette? Porque a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas o tempo inteiro, né? Estamos vivos nos dois planos da vida. São planos de existência diferentes. E eu traria um exemplo mais ou menos assim para as pessoas. Pensa numa música que você não gosta, numa comida que você não gosta de comer também. Te chamaram exatamente para uma festa que você sabe que vai ter aquela comida que você não gosta e que vai tocar uma música que te deixa irritada. Você vai feliz? Talvez você até tente entrar e fique um pouquinho só para fazer um social, para não ficar mal com a família, se foi a família que te convidou, mas você vai falar: gente, desculpa, mas eu preciso sair porque assim eu tinha um outro compromisso. Você, para não ser descortês, talvez até invente uma desculpa, mas o fato é que com a ambiência elevada eles não vão conseguir ficar. É o que a gente viu no Missionários da Luz. Talvez não consigam nem entrar, né? O que que acontece no momento que a gente faz o evangelho no lar? A gente para, a gente é serena e a gente se concentra. Pode ser que um médium que está com as suas faculdades mediúnicas assim despertas se aperceba de coisas que ele não perceberia se não estivesse concentrado. Mas não tenha dúvida de que o que a gente vê quando se concentra, né, não é diferente do que já estava ali antes. Ou é se você entrou em prece, porque você tentou apaziguar o ambiente. Então, é uma questão de manutenção, né? A mediunidade enlouquece alguém? Não, não enlouquece ninguém. Muito pelo contrário, ela te traz a lucidez para entender quem você é e entender que em alguns momentos você é influenciável. E aí, quando você percebe que existe uma influência, o que que você vai fazer? Você vai se blindar.
Como é que você se blinda? A partir da prece, a partir da oração constante. Então, eu diria, se você ficou com receio, intensifique o evangelho no lar. Não faça uma vez por semana, faça mais de uma vez. Para que você possa se sentir assim, blindado e acolhido. Sim. É interessante a gente ressaltar, né, a importância da confiança na equipe espiritual, porque conforme a gente fala, vira um ponto de luz, um posto de socorro, é porque não somos nós que estamos prestando socorro, não somos nós que somos o ponto de luz, mas a gente, quando tem o hábito da oração e do evangelho no lar, a gente atrai os trabalhadores de Jesus, né? Como a gente fala, atrai Jesus para o nosso lar. Jesus e sua equipe, ele designa espíritos para isso. Então, se é o caso de atrair, eles são atraídos para serem acolhidos, como você falou, serem ajudados, não? E não para ficar lá nos perturbando, né? Então a gente precisa cultivar, porque a fé também é confiança, né? A fé também implica em a gente ter essa certeza, mesmo sem ver, ou às vezes sem sentir, porque nem todos sentimos, né? Mas essa confiança de que há uma equipe ali nos dando esse suporte. Por isso que ele tem esse efeito tão positivo, porque eles também socorrem aqueles que estão a nos prejudicar, né? Não só a nós, mas a toda essa, como é que você falou, nuvem de testemunhas que a gente está trazendo o tempo inteiro, porque a gente sai à rua e, de acordo com as vibrações, não é? Que a gente emana, a gente vai atrair e eles vêm conosco. Se a gente não fizer, aí sim eles ficam, né? Quando a gente faz o evangelho, a gente ajuda que eles sejam socorridos. É muito interessante a gente esclarecer e ressaltar isso, porque realmente tem muita gente que tem medo, né? E é para a gente refletir mesmo. Gostei muito Muito dessa bem. colocação da rua, né? Porque nós vamos numa rua movimentadíssima, com muitas pessoas, e não quer dizer que a gente se relacione com as pessoas que estão lá, né? A gente só se relaciona quando há uma afinidade, quando há um interesse, senão a gente passa pelas pessoas. E ainda, né, lembrando que quando se começa a fazer o culto do Evangelho no lar, a gente começa chamando Jesus e os bons espíritos para nos ampararem. Então, o nosso foco já é pedindo proteção para o nosso lar. E essa turma de espíritos bondosos vão nos proteger. Mas para a gente aproveitar essa colocação, eu queria trazer uma outra questão. E manifestações mediúnicas, caso elas ocorram, elas podem ocorrer, como se lida com isso? Então, as manifestações mediúnicas, elas não são aconselháveis no nosso lar, né? Quando a gente, por exemplo, incentiva na nossa casa, lá no Centro Espírita Miguel, a gente chama de corrente fraterna, algumas casas chamam de desobsessão. Como é que é feito isso, né? A gente sugere que a pessoa, naquele momento que a reunião acontece lá na casa espírita, na sua casa ela faça o evangelho no lar, porque ela vai estar se equilibrando e favorecendo que a espiritualidade vá, como a Bernadette descreveu, auxiliar esses irmãos e levá-los para que eles sejam atendidos lá na casa espírita. E em matéria de mediunidade, nós precisamos aprender que nós somos donos do nosso corpo e o dirigimos. Então, a passividade, né, a manifestação espiritual, ela não é aconselhada em casa. O centro espírita ele tem todo um aparato para receber e resguardar esses irmãos que estão em sofrimento. Evangelho no lar não tem essa finalidade. Lembra qual é a finalidade do Evangelho no lar? É pacificar a casa, é pacificar as relações entre os familiares, é elevar os pensamentos e os sentimentos da família.
E para isso, a gente precisa, como a gente já tinha comentado antes, no vínculo da prece, nos vincularmos com aqueles que estão em condições de auxiliar. Então, se eu for orar por alguém que eu sei que está adoentado, né, por alguém que desencarnou de forma dolorosa, eu vou orar focando em Jesus e nos mentores espirituais cujo vínculo emocional me são caros. Você pode pensar, não sei, Joana de Ângeles, doutor Bezerra de Menezes, aqueles cuja história aquecem o seu coração. A gente falou de Francisco de Assis, né? Então, assim, você se vincula àqueles que estão em condições de ajudar e não a quem está em sofrimento. E se aparecer alguém em sofrimento, você ore fervorosamente para que ele possa ser acolhido e encaminhado para um lugar aonde ele vai ser atendido. É como se você estivesse fazendo uma cirurgia num ambiente que não é preparado para isso. Você não tem asepsia adequada para fazer uma cirurgia, né? Sua casa não é pronto-socorro. Pronto-socorro é o centro espírita. É o centro espírita que tem equipamento necessário, preparo adequado e a asepsia, vamos dizer assim, do centro cirúrgico necessária para que esse irmão seja atendido, não é a nossa casa. E em matéria de mediunidade, a primeira coisa que a gente aprende em doutrina espírita é que nós dirigimos o nosso corpo. Então, é simples, né? Às vezes pode ser um pouco desconfortável no início se você não tentou, mas basta você querer, né? A vontade é a maior potência da alma, né? E essa é a potência que nos dirige. Seu corpo, suas regras. Você não é veículo, você não é passageiro deste veículo, esse veículo é seu. Entende? Esse corpo te pertence e ele só vai abrigar, né? Se bem que a gente sabe que não é, né, um abrigo, mas ele só vai dar vazão ao testemunho de algum espírito se você assim o permitir. E a sua casa não é lugar para isso, certo? A gente, para formar um médium, eu não sei como é que funciona em outras casas, talvez vale a pena a gente pensar, no Centro Espírita Miguel, para você ir para a educação mediúnica, você no mínimo passa por 2 anos de estudo. Em algumas casas, se não me engano, são 5 anos. Então, assim, o que a gente explica é que primeiro você tem que entender a doutrina espírita e procurar um lugar adequado para que você possa colocar isso em prática. E esse ambiente não é o ambiente da sua casa, certo? Corretíssimo. Isso mesmo. Nossa casa precisa. E os espíritos superiores sabem respeitar esse ambiente e não vão se manifestar ali. Então, se tem manifestações, provavelmente tem alguém querendo participar de uma forma inadequada. Então, é bom que a gente mantenha a vigilância, porque é por aí mesmo. Vamos lá. Você falou, né, anteriormente, né, que a gente, em alguns momentos aqui também, que a gente não precisa fazer só uma vez na semana, naquele dia marcadinho e tal. Só que, assim, é, se eu quiser fazer todos os dias, né, como que funciona isso? Tem que ser igual, todo dia no mesmo horário, enfim. Porque quando a gente recomenda, né, depois a gente pode deixar até na descrição do nosso vídeo, né, Karina, no YouTube, porque esse passo a passo que é recomendado pela federação, pelas federativas e tudo, sobre como realizar o Evangelho no Lar, né? Então, quando a gente faz, qualquer hora, em qualquer momento, deu vontade, vou sentar aqui, vou estudar um pouquinho, daqui a pouco de novo, eu posso fazer assim de uma forma desregrada, ou se para ser considerado realmente essa tarefa do Evangelho no lar, né, precisa ter uma regularidade, uma assiduidade, assim, um horário certinho, dias marcados. Você poderia nos dar esse esclarecimento? É claro que para a gente criar um hábito, e aí eu vou dizer de nós,
pessoas encarnadas, a gente vai precisar estipular um dia e um horário, né? Isso é importante para mim, né? Naquele dia, naquele horário, eu e minha família vamos nos reunir, então todos precisam saber para que a gente possa estar juntos. Isso é uma coisa. Mas a gente também pode pensar na nossa vida prática. Por exemplo, é, quando você fecha um quadro de horário, um quadro de horário para educação, né? Você tem lá, o professor de educação física toda terça-feira vai atender de 8 às 10 e o professor de matemática vai ficar com a turma de 10 a meio-dia. Então, ele tem lá os horários dele, tem que cumprir aqueles horários, né? Mas, eventualmente, ele não pode ter alguma questão para resolver e trocar de horário um com o outro. Isso basta para isso um acordo prévio, não é? Sim, sim. Então, assim, a gente precisa desmistificar também nesse sentido, né? No sentido de que é, a espiritualidade não tem uma pessoa só para me atender, né? Mas, ao mesmo tempo, as coisas acontecem. Eu posso fazer evangelho no lar aonde quer que eu esteja. Fiquei presa no engarrafamento. Mas eu tenho telefone. Eu acesso a Kardecpedia aqui, abro meu evangelho. Eu vou deixar de me vincular com a espiritualidade porque eu não estou na minha casa? Por quê? Né? Então, essa é outra questão. Talvez eu não coloque uma toalha sobre a mesa, talvez eu não tenha como pegar aquela garrafa d'água naquele momento. Mas o meu coração diz que aquele é o momento que eu já tinha marcado e eu vou conseguir fazer porque eu estou num ambiente que eu consigo fazer. Conseguir manter a serenidade, tenho o ambiente necessário, eu vou fazer o meu evangelho, aonde quer que eu esteja. E se, porventura, naquele dia, naquele horário, eu não consigo, eu mudo, eu converso com eles, eu não ligo para desmarcar o médico, porque com a espiritualidade seria diferente, seria mais burocrático, né? Basta você pensar, nosso vínculo é o vínculo do pensamento, e a gente tem aí um acordo estabelecido. É claro que o evangelho, pro forma como a gente fala, né, de toalha, garrafa d'água, todo aquele cenário, vamos dizer assim, ele favorece a nossa introspecção, ele é um passo a passo para que a gente não se perca, e ele é necessário. Mas, como a gente viu no capítulo 6 do Missionários da Luz, o vínculo da oração e da oração sincera, né, ele muitas vezes dispensa atavismos ou passo a passos. A espiritualidade vai estar do nosso lado sempre que a gente se vincular a ela. E isso é muito importante, né? É muito importante estabelecer rotinas, porque nós precisamos das rotinas. Mas mais importante ainda é estabelecer vínculos. E quando a gente se vincula para sempre, né? A gente está sempre ligado um com o outro. Até o dia que estejamos num constante evangelho no lar, né? Então, num vínculo. Não é? E vai ser maravilhoso, Nesse né? clima gostoso o tempo inteiro, muito bom. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Esse contato com a natureza, esse contato com o que é belo, né? A vida nos dá tantas oportunidades e nesse momento, às vezes, aquele vínculo se estabelece de uma forma tão forte, né? E não tem nenhum ritual envolvido, é só mesmo você e Deus, né? Muito bom. Que bom, né? O nosso muito obrigado a Cristiane. Eu me lembrei aqui que eu tenho a data que eu procuro, né, seguir, que eu faço o Evangelho no lar, mas várias situações ocorreram conflitos na minha casa, dificuldades, e eu falei, neste momento eu preciso fazer uma oração, neste momento eu preciso trazer Jesus.
e a gente vê que aquele momento pacifica, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não ritualizar de um jeito que a prece só pode ser feita em determinadas condições, porque os espíritos nos atendem, não há prece sem resposta, e em qualquer momento que a gente dirija o coração a essa espiritualidade, através da oração, com a nossa intenção, com a sinceridade das nossas palavras, nós vamos ser atendidos. Então, quero aproveitar aqui para lembrar que toda terça-feira, às 21 horas, o SERJ disponibiliza esse evangelho feito pelos jovens, que é uma oportunidade também de se conhecer. O site do SERJ ele tem também um link com o roteirinho, né, aquele roteiro do Evangelho, com todo esse cuidado de que nós fazemos adaptações de acordo com a nossa realidade, de acordo com as necessidades, de acordo. O roteiro ele é uma forma de nos dar um caminho, mas como planejamento de aula a gente vai adaptar ao que é possível. Então, Karina, eu preciso fazer o Evangelho, o melhor ambiente na minha casa é a cozinha. Faz na cozinha. Né? Então, cada um de nós vai trazer Jesus para a nossa casa dentro da sua realidade. E tenhamos certeza de que os bons espíritos chegarão. Então, a gente está finalizando, agradecendo a Cristiane, mais uma vez, por ter compartilhado o seu resultado do seu estudo. E eu vou pedir aí para a Bernadette estar fazendo a nossa prece de encerramento. Tá bom? Tá bom. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre de amor, né? E que nesse momento toda a espiritualidade superior aqui presente nessa tarefa possa nos fazer sentir essa vibração tão linda que é essa conexão com o mais alto. Possamos, Senhor, vivenciar o seu evangelho no nosso dia a dia, possamos ter coragem de fazer o bem, de enfrentar a nós mesmos, a nossa preguiça, a nossa estagnação espiritual, e os nossos momentos sejam cada vez mais constantes de comunhão contigo. E assim, Mestre, te agradecemos essa oportunidade tão bacana de estarmos aqui, utilizando esses meios virtuais para expandir esse conhecimento, o seu evangelho, a tantos que estão iniciando, que estão buscando seus primeiros passos nessa prática do Evangelho no lar. E assim, que Maria Santíssima também esteja presente em cada coração e que estejamos sempre agradecidos ao Pai, a Deus. Que assim seja. O nosso muito obrigado a vocês que nos assistem, mas eu vou deixar assim uma música, né, encerrando as nossas atividades, para que o dia de cada um de vocês também possa ficar assim, vamos dizer, mais inspirador, para que novamente a gente lembre desse Jesus que deve estar nas nossas vidas e no nosso lar. Então vamos lá. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido, Jesus. É luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostro e te peço com ternura.
esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar ó mestre do amor, que é todo esplendor.